de tudo mais, o capitão ISS Derrite, candidato ao Senado em São Paulo, está construindo uma mansão avaliada em 3 milhões de reais. O secretário de Segurança do também capitão Tarcísio antes trabalhava como PM na rota e notabilizou-se pela frase "Eu matei muito ladrão". Ao site Metrópolis, o SS Derrite alegou não ser verdadeiro o valor da mansão, construída com 440 metros quadrados, num terreno de 800 metros quadrados. O conjunto das emendas desde 2015, as emendas todas, chega a 200 bilhões de reais. Se tem falado nos últimos dias sobre o já noticiado em fevereiro último, que cerca de 80 parlamentares investigados pela Polícia Federal já estão sob os olhos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 80 é o dobro do número tornado inesquecível no célebre conto árabe sobre Ali Baba e a caverna. Ao que se supõe no Supremo Tribunal, some-se mais uma caverna de Ali Baba aos 80 até então citados. Na média, ministros do Supremo já receberam 10, 12, às vezes até mais investigações. Estima-se que coisa de 120 parlamentares são investigados no escândalo do orçamento secreto. Mas só será possível dizer exatamente quantos são quando os 11 ministros do Supremo fizerem a conta geral total. Por que ter que fazer contas? Porque investigações seguem em andamento. E se a corrupção, o roubo de dezenas de bilhões nas porções secretas das emendas foi no atacado, a investigação da Polícia Federal só pode ser feita no varejo. Gatunagem secreta por gatunagem secreta, uma a uma. E faltam braços e tempo para vasculhar tanta corrupção no atacadão do orçamento secreto. Nós da imprensa mesmo sabemos disso. Diante da imensa teia secreta, pouco, embora profundo, se conseguiu investigar e expor. Mas em algum momento se saltará do abre-te sésamo para o fecha-te sésamo. Frutos do varejo secreto vão sendo estocados e, de quando em quando, desovados pelo STF. Operação Overclean, Josimar do Maranhãozinho e etc, etc. Cada ministro recebe uma cota de parlamentares investigado por roubo secreto. Roubo no orçamento. Roubaram até a prerrogativa. Como indica a expressão, cabe ao executivo, no caso o governo federal, executar o orçamento. E semana passada, na calada da noite, esse mesmo Congresso vetou a elevação do IOF para ricos e milionários. O IOF seria elevado para compensar a redução do imposto de renda dos que ganham até 5 mil e, progressivamente, até 7 mil reais por mês. O governo decidiu a disputa da constitucionalidade ou não da decisão tomada pelo Congresso terminará no Supremo Tribunal. Mas o Congresso vetou enquanto, ao mesmo tempo, aumentava o número de deputados. Enfiou mais 18 na Câmara Federal, de 513 para 531. E o ato provoca o efeito cascata. Parlamentos estaduais também crescerão. Custo estimado, 845 milhões por ano. Isso sem contar o que farão os 5.570 municípios e seus vereadores. Quando começou esse avanço no Congresso sobre o orçamento público? A 15 de março de 2015, Eduardo Cunha presidia a Câmara dos Deputados. 3 meses do segundo governo Dilma e já se batia o bumbo do impeachment. Há 10 anos e 3 meses o Congresso aprovou as emendas impositivas. Cada parlamentar ganhou o direito a 10 milhões em emendas a cada ano do mandato. Portanto, 40 milhões a cada mandato. Se executados, no total, 23 bilhões 760 milhões em emendas para deputados e senadores a cada 4 anos. O Congresso ali referendou a operação arquitetada por Eduardo Cunha na Câmara. E manchetes há uma década tonitruavam o fato. Eduardo Cunha derrota o governo. Cunha derrota Dilma, derrota tripla. Esqueceram
as consequências. Era óbvio que aquela seria a entrada para a caverna de Ali Baba. Porque em 2015 vigorava a sede de sangrar e derrubar Dilma e o PT. Dilma era contra a imposição de tais emendas e do orçamento impositivo porque engessa governo. Eduardo Cunha e seus bem mais de 40 eram a favor e assim aprovaram a Emenda Constitucional 86. No dia 17 de março daquele 2015, com votos, registre-se, de Bolsonaro e do seu filho Eduardo. Eles querem que o governo esteja frágil, porque é a forma deles achacarem mais, tomarem mais, tirarem mais deles, aprovarem as emendas impositivas. Antes de ter o microfone cortado e deixar a sessão, o agora ex-ministro cobrou os partidos da base aliada em recado direto para Cunha e o PMDB. Ou são da situação ou larguem o osso. Saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Tudo óbvio, dito há 10 anos, porque o Congresso já era aquilo. E o que se desenhava ali era isso aí que se tornou. Críticas qualquer poder deve e tem que receber, mas dentre várias merecidas que recebe, certo tipo de crítica ou ataque ao Supremo Tribunal tem razões ao mesmo tempo claras e obscuras. Nos anos 80, a publicidade de vodka que se anunciava contra a ressaca dizia: "Eu sou você amanhã". Seria inevitável como foi a ressaca que sucedeu a Eduardo Cunha, impeachment, Lava Jato, Bolsonaro e militares, ou, para ser mais exato, o vice-versa. Esse Congresso de agora exibindo a direita engolida pela extrema-direita é ressaca também desse processo. Como é parte a criminosa roubalheira de bilhões via orçamento secreto. Orçamento secreto que financiou esses bandos. Gritam por anistia não só para o 8 de janeiro e seus futuros condenados. Isso já é jogo jogado. Temem o que pode sair das latrinas secretas do orçamento. Sem esquecer que 111 deputados federais, 1/5 da Câmara, já são investigados ou réus em tribunais vários. Sem esquecer que o futuro governo indicará 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. E para isso é necessário o controle do Senado. Operação vital para os que temem a cadeia. Digo 2 ministros, mas podem ser 3 se Gilmar Mendes decidir se aposentar antes. A idade limite de Gilmar, 75 anos, será exatamente no último dia do próximo governo, 30 de dezembro de 2030. Ataques, estes atiçados, o Supremo recebeu também porque decidiu. Plataformas digitais e redes sociais são responsáveis pelos conteúdos publicados por seus usuários, os ditos terceiros. Crimes, ofensas, mentiras, o que for detectado e não for tirado do ar, será responsabilidade da plataforma ou da rede social. Isso sem precisar, como é hoje, aguardar ordem judicial para a remoção. O Canadá havia planejado impor taxa de 3% sobre a receita das grandes empresas de tecnologia, tornadas empresas de informação de comunicação. Donald Trump, em resposta, anunciou o fim das negociações comerciais com o Canadá e ameaçou um tarifaço. Neste domingo, agora, o Canadá recuou. O Supremo Tribunal Federal fez o que o Congresso não quis fazer. O Congresso não quis por, em boa parte, em especial a bancada de cafajestadas e molecagens, ser beneficiária do comportamento político criminoso nas plataformas e redes. Também por esconder no slogan patriotas a falta de noção do que seja soberania, altivez. E por fim, mas não por último, por covardia. E a propósito dos Estados Unidos, suas ações, sanções e projeção de poder. O alto comando do Brasil acaba de escolher os 3 generais que receberão a 4ª estrela. Estrela para o posto de general de exército, o topo da carreira e integrar o alto comando. Um dos 3 generais indicados, promovidos, chamemos assim, foi Alcides Valeriano de Faria Júnior.
da cavalaria no governo Bolsonaro e militares, ou para ser mais exato, o vice-versa, Valeriano foi tornado subcomandante. Subcomandante do Comando Sul dos Estados Unidos, o SOUTHCOM. Sim, os Estados Unidos se outorgaram o comando do Atlântico Sul e o Brasil entrou com o SUB. À época, governo Bolsonaro, no comando do SOUTHCOM estava a general dos Estados Unidos, Laura Richardson, a general autora da frase a seguir que resume a ópera. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region. Vocês já viram aqui mais de uma vez, mas é importante repetir neste contexto. Dito tão claramente, ouçamos via o capitão Bolsonaro o entendimento geopolítico corrente no exército brasileiro. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa, não é mais, tem que se aproximar de países democráticos, né? E com poderio nuclear de influência no mundo para poder você explorar com parceria essa região. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. E os vídeos a seguir têm muito a ver com tudo isso que nós conversamos até agora. Ajudam a entender o que estamos vivendo, o porquê e como. Quando nós aludimos aos Estados Unidos, que são a matriz da maioria ou quase toda dessas empresas, nós temos que distinguir com muita nitidez, para usar uma terminologia de Loewenstein, o que é semântico, o que é nominal, o que é normativo. Então, às vezes, o que é declarado é puramente ideológico. Vejamos. Talvez o monitoramento mais agressivo das redes sociais hoje é feito pelos Estados Unidos, que sancionam muito fortemente a partir de postagens. E sancionam de que modo? Retirando o conteúdo? Não, muito pior, negando visto, expulsando imigrante, patrulhando imigrante. E agora vejam a novidade. Há uma ordem dizendo que determinados cidadãos são obrigados a manter perfis nas redes sociais e públicos. Eles não têm sequer o direito de optar, de filtrar as suas próprias postagens. Então, creio que falta a estas alturas, com todo respeito à tradição liberal que nós reverenciamos, uma vez que a nossa Constituição tão fortemente referenciada nos federalistas norte-americanos, mas falta legitimidade, ou para usar um lugar comum da academia, falta lugar de fala a estas alturas para alguém pretender que tem um monopólio da virtude nesse tema, porque é algo puramente semântico, não é efetivo, não é normativo. E acho que isso respalda, em termos de direito comparado, a legitimidade que nós estamos aqui a fazer. Uber nasce em 2009, 2010. Veja a ideia da Uber, né? Veja a ideia da Uber. É uma empresa que não tem nenhum custo com automóvel, nem com moto, nem com bicicleta, nem com nada. Qual foi a jogada? Houve um golpe de mestre. Tem uma massa imensa de trabalhadores, tem alta tecnologia que pode potencializar o seu trabalho. Para que essas empresas deem o pulo do gato, nós vamos dizer que eles não são trabalhadores nem trabalhadoras, que eles são autônomos, empreendedores. Porque ao defini-los como empreendedores,
Eles não são assalariados. Se não são assalariados, estão fora da legislação social protetora do trabalho. Todas essas empresas se negam a pagar a condição de assalariamento. Esses donos de empresas dizem que é uma maravilha. Vocês conhecem algum filho do dono da Uber, da Amazon, da iFood, que trabalha entregando carros e seguindo a gamificação? Não, porque ele não é louco. Porque morre 1,1 alguma coisa por dia em São Paulo de acidente. Morre, fora os acidentados. Né? E o que é esse inferno desse algoritmo? Quem aqui já viu o algoritmo? Eu nunca vi. Ele é infernal, porque ele move o mundo do trabalho digital e ninguém consegue vê-lo. Só quem o programa. E quem programa são os CEOs. Que outro dia eu usei uma expressão um pouquinho dura para caracterizá-los, tá certo? São os fraudadores do mundo, se enriquecem garantindo, tá certo, as maravilhas do capital. A perda das aptidões cognitivas do ser humano começou com essa última onda da inteligência artificial, porque é o que nós estamos demonstrando cientificamente, né? As pessoas estão esquecendo palavras, esquecendo como fazer operações aritméticas, deixando de lembrar o número do telefone, porque no momento que você começa a subcontratar o seu cérebro para um sistema desses, como o consumo de energia do cérebro é muito alto, é 20% da energia que nós precisamos, né, para nos manter vivos, o cérebro começa a falar, ok, se você quer subcontratar a sua memória para o seu telefone celular, eu vou começar a esquecer, não preciso lembrar, né, porque o seu hábito está me condicionando a não precisar lembrar, né. Então tem vários estudos mostrando, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a redução do número de palavras dos alunos do ensino médio, né? O vocabulário caiu quase 1/3 desde os anos 50. O teste de coeficiente de inteligência caiu pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós não temos tendo nenhum ganho cognitivo, nós, seres humanos.